Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa queda aí do índice Bovespa no mês de fevereiro, né? O índice caiu mais de 6,5% aí. E eu vou citar aqui dois fatores que influenciaram bastante aí para essa queda. E vou mostrar para vocês também como que foi a minha carteira aí esse mês, aquela carteira que eu fiz um vídeo aqui, vou deixar no card, é uma carteira pública aqui do canal. Eu vou mostrar para vocês como que ela se comportou aí nesse mês. Com certeza caiu também, né? Não teve carteira aí esse mês comprada em ação que não estivesse com prejuízo também, né? E no final do vídeo eu vou trazer uma dica aí para você que é iniciante, que está querendo descobrir quantas ações aí você pode ter na sua carteira, qual que é o ideal para você. Eu vou trazer aqui para vocês como que eu ensino lá no meu curso, como que eu falo com o pessoal lá para eles chegarem na conclusão ali do número ideal de ações na carteira deles. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente. O primeiro assunto que eu quero trazer é essa queda aí do Ibov, né, do índice Bovespa, nesse mês de fevereiro, né? Ainda faltam 2 dias para o mês se encerrar, mas até agora o índice já caiu mais de 6,5%. Né? E por que ele caiu tanto assim? Certamente existem vários fatores, né? Eu vou citar 2 deles aqui, que eu acho que são mais relevantes aí nesse cenário, que é o primeiro deles, aquele ruído que houve aí entre o governo, que há ainda, né? Entre o governo e o Banco Central, discussão sobre meta de inflação, sobre independência do Banco Central. Isso aí incomodou muito os investidores, né? O mercado não gostou desse ruído, o mercado gosta da independência do Banco Central, ele gosta de existir a meta de inflação, pelo menos que se persiga ali uma inflação menor, né? Lembrando que a inflação é uma perda de poder de compra da moeda, né? Então, se você corre atrás da inflação, tenta controlar a inflação, você está protegendo ali o poder de compra daquela moeda, né? Mantendo o valor do real, né? O mercado enxerga isso aí como de importância maior do que, por exemplo, políticas de gastos públicos, né, para tentar voltar a desenvolver a economia. Enfim, é uma discussão bem grande essa aí de ideologias, inclusive, eu não vou entrar nela, mas só trazer essa ideia de que um dos fatores que influenciou bastante para essa queda do Ibov veio desse ruído aí, governo e Banco Central. E o outro fator que influenciou bastante também são os dados de inflação dos Estados Unidos, que ainda estão fora do controle, né? Os economistas achavam que o Fed já estava conseguindo um controle melhor daquela inflação, mas aparentemente o Fed vai ter que tomar decisões um pouco mais duras, e isso influenciou nos mercados do mundo todo, fazendo com que as bolsas sofressem com isso e caíssem ainda um pouco mais. Mas e aí, como é que fica esse tipo de situação para a gente que é investidor de casa, né? Por exemplo, para investidores profissionais, eles certamente têm algumas ferramentas para se protegerem, para tentar pelo menos reduzir a volatilidade, diminuir aquelas perdas ali, né? Mas essas ferramentas têm muito a ver com o exercício profissional da atividade, né? Para a gente que é investidor de casa, às vezes a gente vai tentar fazer uma ou outra coisa dessas mais sofisticadas que eles fazem, a gente acaba perdendo mais dinheiro, né? E aí, como é que a gente faz então? Eu penso da seguinte forma: em situações dessas de crises, de problemas macroeconômicos que estão fora do nosso controle, do que a gente pode fazer ali de gestão que está nas nossas mãos, né? Prefiro não me preocupar. Eu gosto de ler, eu gosto de buscar informações, eu gosto de tentar entender o porquê que está acontecendo, mas eu não me preocupo em mudar a minha carteira, mudar a minha decisão por conta de fatores macroeconômicos. E por que isso? Primeiro que a gente tem acesso a essas informações com atraso. Então, quando você sabe que aconteceu determinada coisa, a inflação está fora do controle, as ações já caíram, a bolsa já caiu, você já teve aquele prejuízo. Então, talvez você vai tentar correr atrás ali de um prejuízo, literalmente, mas já aconteceu, né? Você vai tomar decisões, vai vender, por exemplo, determinadas ações, elas já estão quase voltando, porque já houve o pior. Segundo, que é difícil a gente de casa, a gente sem ser um profissional, sem estar ali o dia inteiro lidando ali com as ferramentas de mercado, é difícil que a gente conheça de fato e domine as ferramentas certas para poder se proteger. Por exemplo, existem ferramentas do tipo hedge, as pessoas podem vender ali um contrato futuro de índice, por exemplo. É uma boa ferramenta se você souber utilizá-la. Se você utilizar ela ruim, você deixar para vender depois que já caiu, você pode tomar um prejuízo ainda maior. Então, se te confundiu a cabeça, não se preocupe muito não. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, é uma coisa bem curiosa, bem legal, mas é uma coisa muito perigosa também se você utiliza da forma errada, se você não domina. Então, eu gosto de ter aquela ideia, olha, nós somos investidores de casa, vamos fazer o que está nas nossas mãos, que é escolher boas empresas, baratas,
fazer uma boa diversificação, diversificando setores, diversificando tamanho de empresas, diversificando uma quantidade bacana. E, inclusive, fique até o final do vídeo que eu vou trazer aí dicas para você saber, descobrir qual a quantidade ideal para você. É importante a gente gerenciar o nosso patrimônio, não colocar ali naquelas ações, aquela carteira, um capital que você possa precisar no curto prazo, deixa só aquele capital de longo prazo, e mesmo aquele capital de longo prazo, você não vai colocar ele todo de uma vez, deixa aquela reserva de oportunidade, porque quando acontecerem casos, quando surgirem oportunidades, quando você entender que é uma oportunidade, você tem dinheiro ali para poder comprar mais, né? Aquelas empresas que continuam boas, que agora estão mais baratas, e quando elas se recuperarem, você vai poder recuperar com um capital ainda maior. Então, o que está nas nossas mãos é isso, é gerenciar a nossa carteira e não ficar preocupando muito com o macroeconômico. Vai acontecer, virão quedas, vamos aprender a lidar com as quedas e ter sempre ali aquela reserva para poder aumentar quando surgirem oportunidades. Lembrando que aqui não é recomendação de compra, não estou afirmando que existe uma oportunidade nesse momento. Eu, Matheus, acredito que sim, mas não sou dono da verdade, posso estar enganado, então é importante que você estude, você procure ter os seus critérios, procure ter a sua base para poder decidir quando há oportunidade ou não. Então agora vamos falar do próximo tema do vídeo, que vai ser a minha carteira, como foi o andamento dela aí nesse mês de fevereiro, né? O Ibovespa caiu em torno de 6,5%, mas depois que eu montei a minha carteira, né, de lá para cá o Ibovespa caiu mesmo 5,18%, enquanto a minha carteira caiu 6,64%. E nesse período o IDIV, que eu gosto de acompanhar também, o DIVO 11, né, que é o ETF do IDIV, caiu 4,41%. A minha carteira andou pior aí do que esses dois benchmarks, né? E isso é normal, faz parte, está tudo certo, não é nada que eu tenha que me preocupar. É importante que eu saiba o porquê das coisas, é importante eu entender o que está acontecendo na minha carteira, e eu sei exatamente o que aconteceu para trazer essa queda maior. No mês de fevereiro, as empresas começaram a divulgar os resultados aí do balanço do ano passado, e uma das minhas empresas teve um resultado bem aquém do esperado ali, e o mercado não gostou, num dia só derrubou quase 20% aí, impactando bastante o resultado da minha carteira. Rodei o meu ranking, dentro do meu ranking essa empresa continua dentre as melhores e mais baratas da bolsa. Dessa forma eu não me preocupei, estou tranquilo com ela lá dentro, lá quietinha, e com o tempo ela tende a se recuperar, já que pelo meu método eu constatei, eu acredito que ela é uma empresa boa, tende a se recuperar. Isso me dá conforto para dormir à noite. E eu costumo falar que é isso, a gente não tem nenhum tipo de garantia de futuro quando investe em ações, a gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que a gente tem que buscar mesmo, de fato, é o conforto na hora de dormir. E o resultado é a consequência. Se você escolher boas empresas em momentos bons, né, que elas estejam baratas, deixar o longo prazo atuar aí. E se você estiver buscando um método, uma metodologia completa para você aprender a escolher as suas empresas, né? Descobrir quanto que você deve investir ou você pode investir em cada empresa, né? Fazer esse gerenciamento do seu patrimônio. Aprender também como começar ali, assim, desde um simulador, acompanhar algumas planilhas, depois o passo a passo para você ir crescendo esse capital na bolsa. Clique no link aqui abaixo e conheça o método Construindo Carteiras Eficientes. As inscrições da primeira turma vão se abrir no dia 6 de março e tem uma pré-lista, uma lista de espera lá nesse link, e você cadastra o seu e-mail, lá no dia 6 você vai receber um link para fazer as inscrições e poder acompanhar aí, entrar nessa comunidade aí Construindo Carteiras Eficientes, né? É um curso que vai ser online, completamente online, e toda semana vai ter aula ao vivo. Isso é um diferencial desse curso, vai ser aula para tirar dúvidas. Então eu vou estar junto com vocês aí durante o processo de evolução aí no investimento em ações. Então agora eu vou falar do último tema, aquela dica que eu falei para vocês, de como descobrir, como que eu ensino, pelo menos meus alunos, a descobrir qual a quantidade ideal de ações para eles. Bom, eu entendo que a diversificação é importante, é isso que eu ensino lá no curso, né? Mas diversificação você pode diversificar com 5, com 10, com 15, 20 empresas ou até mais. E aí, qual que é o ideal? Bom, ideal não existe uma verdade absoluta, existe perfil de cada um, e de acordo com cada perfil a pessoa vai descobrir o seu ideal. Fato é que quanto menos ações você tem,
maior é o impacto de cada ação, cada resultado. Por exemplo, acabei de mostrar para vocês que a minha carteira sofreu bastante aqui com os últimos resultados das empresas. Cada empresa na minha carteira corresponde a 10% da carteira, enquanto se você tiver mais ações, por exemplo, 20 ações, eu teria um impacto menor daquela empresa. E naturalmente também, se o resultado fosse bom, essa carteira de 10 ações teria se valorizado mais do que uma de 20, já que estaria mais diluído, Então isso é muito importante. Agora como que você pode fazer para poder descobrir esse número ideal aí para você? O que eu gosto de fazer? Eu fiz a minha carteira na prática com 10 ações e eu escolhi isso baseado no backtest que eu havia feito lá na minha metodologia. Ele mostra que 10 ações foi a melhor combinação para poder ter o melhor resultado ali de acúmulo de patrimônio. Então, por isso, eu escolhi 10 ações. Só que eu ainda não tenho certeza se 10 ações é o ideal para mim. Eu acabei de perceber que um resultado ruim trouxe um impacto muito grande na minha carteira. Será que isso é legal mesmo? O que eu fiz, então, lá no dia que eu montei a minha carteira? Eu montei a minha carteira numa aba ao lado aqui, 15 ações, e montei uma com 20 ações. E eu vou acompanhando diariamente, no meu caso, não recomendo, não é necessário que seja diário, Eu vivo do mercado, eu estou aqui todos os dias, eu acompanho diariamente. Naturalmente você não precisa fazer isso, mas eu consigo acompanhar periodicamente como que seria o andamento de cada uma dessas carteiras e ali eu posso ver o que me deixa mais confortável. Eu me sinto confortável com poucas empresas, mesmo tendo peso maior, quando vem um resultado ruim, tá tudo bem? Como é que foi lidar com isso, Por outro lado, eu estou vendo também como que seria eu estar com mais ações e vendo aquela carteira andando mais devagar, seja para frente ou para trás. E você fazendo isso no seu primeiro ano, por exemplo, que eu considero, eu ensino lá no meu método, que o primeiro ano não é para ganhar dinheiro, é para você aprender 100%, aprender 100% aprendizado. É uma das coisas que você vai aprender nesse primeiro ano. Você vai acompanhando as suas carteiras, seja com 10, com 15 ou com 20, e ali você vai descobrir qual que te passou mais conforto, se era com mais, se era com 10, com 15 ou com 20, por exemplo. É claro que esse número aí é um número relativo, Eu citei o exemplo aqui 10, 15 e 20, mas cada um pode testar com a quantidade que achar melhor. Bom, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, te peço mais uma vez aquele joinha, que ajuda bastante o canal. Compartilhe com os seus amigos e não se esqueça que se estiver buscando um método aí para poder aprender a investir em ações, método Construindo Carteiras Eficientes, estará com as inscrições abertas a partir do dia 6 de março e o link para a lista de espera está logo aqui abaixo. Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.